Ao vivo já. Nem pra ter o 3, 2, 1, já começou ao vivo. Eu não sabia, mudou. Atualizou, eu não sabia. Fazer o quê? Vamos começar assim. Bom, pessoal, para saber já qual que é o contexto dessa live, o que é esta live, eu vou abaixar aqui para você já saber o que se trata. Ó. Olha aí o chroma aqui, o que que é. Olha aí, Assunto olha bom, aí. hein? Olha aí. Tá vendo? Até que enfim um chroma key decente. Até que enfim eu consigo um chroma key decente. Já sabe, né? O assunto vai ser calvinismo. Bom, mas a gente não vai entrar como começou, quem é Calvino, porque isso já tem aí. Principalmente como começou e quem é Calvino. Então a gente vai entrar nos versículos que os mesmos utilizam para falar, como que eu posso dizer? Tentar basear as suas ideias mentirosas e, e a gente vai entrar quase que um por um, mas não todos, porque o tempo hoje é escasso e a gente fez, né, combinou assim, como sempre, as lives. É isso, a gente vai passar e dentro do verso mesmo, às vezes nem vai precisar do contexto, a gente vai ver se faz sentido a doutrina calvinista e se os versos que eles dizem que lá concorda com a doutrina deles, mas vamos ver se concorda. E aí, Wesley, o que tem para dizer nesse começo? Bom, o que eu tenho para dizer é estar a par dos assuntos e da situação, né? Para ver o que essa doutrina tem realmente a ver, né? Com o que eles dizem ser o evangelho, uma coisa que eu discordo, porque eu não vejo evangelho naquilo dali. Mas estamos aqui para ver se esse ponto deles tem algum tipo de, vamos dizer, de signatário mesmo, que seja real, ou se é uma mera invenção assim religiosa. Pois é, como eu estava falando no off aqui contigo, tu lembra qual que vai ser o primeiro verso que a gente vai analisar que eles dizem que concorda com a doutrina deles? É até difícil eu falar isso, cara, que concorda com a doutrina deles. Mas eles dizem isso. Tu lembra? Quer começar citando aquele de Hebreus lá, que é mais uma passagem do Velho Testamento, que é uma coisa que já nem vale mais hoje em dia, né? Mas, por favor, Nicolas. Bom, gente, Hebreus está no, vamos dizer, não existe isso nas escrituras, mas só para você entender, Novo Testamento, ok? Porque Testamento é de Bíblia. Nas escrituras Ah, e sagradas tem assim, Nova Aliança e Velha Aliança. assim, eu digo Hebreus no Velho Testamento porque a história desse livro ninguém sabe nem quando foi escrita, né? Tem muita coisa Uhum, parecida com o Velho Testamento e outras iguais ao Novo Testamento, né? Mas é um livro meio que sim. misturado que até hoje não sabe quem escreveu. É. Opa, pensei que tinha perdido aqui. Pois é, nem tudo que está no Novo Testamento a gente tem que seguir, porque um dos, né, uns colegas nossos, vamos dizer assim, um dos colegas que a gente aprendeu a gostar nas escrituras é Paulo, e Paulo tropeçou muito. Se você for seguir Paulo, você tropeça muito na vida, entende? Mas com esses tropeços, já que está relatado, você pode aprender, assim como você aprende com seus erros e aprende com os erros dos outros. Mas enfim. Então, nem tudo que está no Novo Testamento tem que seguir, porque às vezes tem coisa da velha aliança lá também. Então, no caso, a gente vai ler o verso isolado que os calvinistas utilizam para dizer o quê? Uma vez salvo, sempre salvo. Se você nasceu salvo, meu filho, e claro, você é da seita calvinista, você não é da Assembleia, porque aí você já não está salvo, segundo eles. Você nasceu lá na elite ou na família calvinista, você você é salvo para sempre, independente do que faça. Não tem como. Deus te escolheu incondicionalmente. Tem o in. E aí a gente vai ver dentro do português e talvez. Ah, bom, eu não vou entrar nem no hebraico hoje. Dentro do português já acaba com eles. Se faz sentido. Se faz sentido. Isso que eles estão dizendo. Bom, e o verso é. Tu já imagina qual verso é, o Tô meio perdido, mas é melhor você Wesley? citar, vai, mano, porque eu só consigo rir do que eles falam, tá? Por favor, você pode citar, mano, porque eu tô sem Bíblia aqui, sem nada, por favor. Certo. Bom, já estamos aqui na Bíblia Online e eles utilizam esse daqui.
Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Eles utilizam isso daí para dizer que não tem como você tá salvo, não tem como você voltar atrás ou mais para frente ou para o lado, não tem como. Você é o escolhido de Deus, principalmente, claro, você que é calvinista. Fora disso, não há salvação. Fora do calvinismo, não tem salvação, segundo eles. Mas vamos lá. Eu eu fiz algumas anotações aqui, então por isso que eu vou estar acompanhando. Ai, ai, vamos lá. A doutrina calvinista, eles ensinam que as pessoas arbitrariamente eleitas alguns são arbitrariamente, segundo, para o Deus deles, arbitrariamente elegem esses para a salvação. Antes mesmo da concepção de nascença, antes mesmo deles nascer, Deus já escolheu eles. Não, esse vai ser salvo, esse aqui vai para o inferno. Não, esse aqui não, esse aqui sim. Na cabeça deles, Deus é assim. E esses que nasceram salvos não tem como perder a salvação. E aí eles montam em cima desse verso para dizer esta coisa, para tentar concordar com esse ponto da doutrina deles. Tu vê alguma semelhança, Wesley, da doutrina deles com esse verso? Então, igual que eu leio a voz de palavra, né? Só falando. Você já se nota uma contradição na própria doutrina. Porque acontece assim: nesse pressuposto, o cara diz que pode se haver um arbítrio da pessoa. Mas aí se eles se enganam que a doutrina deles inteira é contra um livre-arbítrio. Então, tipo assim, o cara não tem um livre-arbítrio para diversas coisas e vice-versa, mas ele tem para ele, tipo, arbitrariamente ser eleito. Tipo, como você acabou de dizer, o cara arbitrariamente consegue vamos dizer, se denominar eleito. Então, tipo assim, é uma doutrina que trabalha que não existe um livre-arbítrio nem escolha, que todo mundo é robozinho. Mas, tipo assim, misteriosamente, a pessoa escolhe, tipo, ser eleita. Já é um pressuposto que essa tipo de afirmação não faz sentido. Realmente. E, e é só entrando dentro da lógica que já é capaz de derrubar essa doutrina e várias outras. Mas enfim, É, a gente uma leu. coisa. Só uma Diga. coisa. Você pode repetir a última pergunta, por favor? A última que eu acabei de mencionar? Repete essa pergunta mais uma vez aí que você fez. Eu acho que eu peguei outro ponto aí também. A pergunta referente ao Sobre a verso? arbitrariedade da eleição. Repete, por favor, essas últimas frases, essa última pergunta que você fez aí, que eu acho que eu peguei um outro ponto nessa parte. O que eu anotei aqui é assim. A doutrina calvinista, com base nesse verso, talvez em outros, mas esse é o principal. Eles dizem que as pessoas, antes mesmo de nascer, Deus arbitrariamente escolhe alguns para a salvação. E esses que nascem já salvos não tem como perder a salvação. Aí Ó, nasce o bordão: uma vez salvo, sempre salvo. errado. Sabe por quê? Porque isso em Hum. contrapartida à pregação do posto da mulher samaritana. Porque lá a gente se vê que Deus não faz acepção de pessoas. Então, assim, se no princípio ele escolhe quem é salvo e quem é condenado, ele está fazendo acepção de pessoas. Então, ou seja, o princípio anula a pregação do Messias. Lá no posto, é que fala assim: o judeu não fala com o samaritano. E ele começa a conversar com a mulher. Daí lá é uma clara demonstração de que Deus nunca separa ninguém de ninguém. Daí essa doutrina entra numa contrapartida assim falsa, que é como se ele estivesse fazendo uma acepção. Porque se ele escolhe quem vai por céu e quem vai por inferno, ele está separando a dele, quem ele gosta e quem ele não gosta. O criador é capaz de fazer isso? Ninguém duvida. Mas ele não é assim, porque contradiz o Tudo. resto. Pelo Exatamente. amor. Porque o detalhe, ele pode fazer isso? Pode, mas a doutrina ela entra como um erro. Porque se por acaso ele faz esse tipo de coisa, de eleger alguém, e quem ele não elege? Ah, quem ele elege vai pro inferno mesmo. Então ele tá, tipo, fazendo acepção de pessoa.
Pois é, um sim, outro não. E a pessoa não tem direito de escolha? Onde fica a liberdade dela? Ah, não existe livre-arbítrio, pelo É, amor. mas existe, né, o livre-arbítrio para escolher esse Então, eleito incondicional. pois é. É, Só uma coisa, eu lembro. Você era aquele propagador da Real lá? sim. Teve uma vez que ele falou um negócio sobre isso daí que eu concordei com ele, né? Que foi É. quando ele disse assim que se você perceber bem, alguém que acredita nessa doutrina calvinista, assim, de eleição e predestinação, ele é uma pessoa que ele se autodenomina salvo, santo, e que não é soberbo e vice-versa. Eu sei que ele sempre é o tipo de pessoa que ele quer se dizer como se ele fosse melhor que alguém por causa disso. Sim, porque se tá dentro do calvinismo, está salvo. E mesmo que ele Entendeu? faça qualquer outra coisa, não tem como cair da graça, igual os É, CCBianos falam. exatamente. E um outro ponto, questão, é que eu só tô lembrando agora, eu tô completando aí a questão. Ela deu um Tá. pouco mais de ênfase para o pessoal entender mais. Eu lembro que uma vez, né, você vai questão de anos atrás, quando eu ainda fazia parte, né, do sistema religioso, eu lembro que teve uma vez um caso assim de um pastor, né, entre aspas, né, que pastor é só o Messias, né? Mas teve um Uhum. caso de um pastor que ele chegou a abandonar a fé e se tornar agnóstico. E sabe por quê? Por causa desse Hum. negócio do calvinismo de falar que os outros vão para o céu e os outros vão para o inferno. Ele fez uma crítica falando assim: se Deus escolhe quem vai ser salvo ou não, por que eu tô seguindo isso? Eu, tipo assim, segui minha vida inteira pra eu, tipo, ir pro inferno. Daí o cara, tipo, abandonou a fé e virou agnóstico. Eu queria saber de qualquer calvinista que vá assistir essa live depois, que eu sei que tem gente que compartilha esses vídeos aqui no privado e eu não consigo ver quem tá compartilhando, quando compartilha com os amigos e eu não estou na lista dos amigos, aí compartilha pra descer a lenha, que já aconteceu e eu já vi. Eu queria que respondesse quem é dentro do calvinismo, da doutrina calvinista. Não, não fala Deus não, por favor. Alguém que me explique qual é a. Como que eu posso dizer? Os princípios. Como saber se alguém é salvo ou não? Tem que estar dentro do calvinismo? Tem que conhecer. Não, não vem com o papinho de querer conhecer Jesus. Eu quero saber qual é o princípio que se parte para saber se a pessoa já está salvo. Ah, é Deus? É Deus. Mas se eu tiver fora do calvinismo, tem salvação? Se eu já nasci salvo. Vamos pensar. Ah, tem que entrar na ilógica deles, cara. Eu tô quase me bananando porque eu tô querendo falar real e eu tô, né? Eu quero falar, eu quero entrar dentro da mentira religiosa deles. Se eu já nasci salvo e uma vez salvo, sempre salvo. Quer dizer, eu nasci salvo, todo mundo nasce salvo. Esse ponto aí, ok. Mas uma vez salvo, sempre salvo, que eles dizem. Eles aumentam um ponto. Eu quero saber se fora do calvinismo tem salvação. Eu nasci salvo, mas eu não sou calvinista. Quem que vai falar isso pra mim? Como que eu posso saber disso? Eu fico num Deus cruel, que eu não sei se ele tá me salvando ou não. Será que anos da minha vida dedicado a alguma coisa é ruim? É boa? Como que eu vou saber? Eu não quero entender, cara. É uma ilógica absurda se você parar pra pensar. Nicolas. Mas você esqueceu de falar uma coisa básica e primordial, tá? Que você esqueceu. Hum. Você só é salvo se for calvinista e se você dá o dízimo na presbiteriana. Senão você não é, não. Esse daí tá condenado pro inferno. E se eu dar o dízimo na Assembleia de Deus, será que eu sou salvo? Não é, lá é outro deus que eles adoram, é o Armínio. Lá é o É, Armínio que eles adoram. mas é de se perguntar pro calvinista, tipo assim, quem dá o dízimo segundo a lógica deles mentirosa aí, né, tá bem, tá bom. Mas assim, se ao invés de eu dar na presbiteriana, eu dar na Assembleia de Deus, aí vale também? Pois é, né? Tem que fazer isso não pro membro, coitado. Tem que fazer pro líder. Ô, líder, eu não sei se eu sou salvo ou não. Eu sei que eu tô fora do calvinismo e, pelo jeito, o senhor é soberbo demais pra dizer que você já tá salvo, mas enfim. Eu quero saber que se eu dar o dízimo, tem uma chance, sei lá, de ser salvo, alguma coisa nesse sentido. Se eu não der aqui, eu der em outro lugar, lá também é obra de Deus do mesmo jeito? Todo mundo é obra de Deus. Então, se eu der o dízimo em outra denominação, o Deus não vai se importar, o Deus é o mesmo. É isso Não, que me falam. mas lá ele vai roubar, que a gente não rouba, não.
Pois é, cara, é tanta ilógica Então, que às vezes dá noite. o primeiro ponto, Nicolas, vai ser esse daí. Quer ir mais adiante no segundo ponto que você destacou aí? Hum. Bom, algumas doutrinas utilizam de alguns bordões, no caso. Então, no caso do calvinismo, eles falam isso daí, com base no em Hebreus, que é uma vez salvo, sempre salvo, com base neste verso. Então, quem tá dentro do calvinismo se sente seguro com isso daí. Ah, eu tô salvo, beleza, fica tranquilo. Mas a gente vai ver se é isso mesmo. O contexto Nicolas, diz que eu, já que eles gostam também, né, de idolatrar o Velho Testamento, tem uma coisa. Uma vez salvo, sempre salvo, correto? Segundo eles. sim. E se ele adulterar? Ah, não tem como cair da graça. E se Não tem lembrando que como. eles gostam de seguir a velha lei, se adulterar, ela morre, né? Então como é que vai Pois ser? Tá no é. inferno. Tá no inferno. E aí? Apedrejar, cuidado com a pedra. Pois é, né? Tem que tomar cuidado com a pedra. Que É, ela apedrejava. uma vez salvo, sempre salvo. Mas se não dá o dízimo, não tá salvo. Se não é presbiteriano, não tá salvo. Se adulterar certo, também tá salvo? Sim. Então, eu queria que quase que eu cito o nome. Eu queria que algum calvinista que já apareceu por aqui, em outras lives por aí, explicasse essas coisas. É uma pergunta idiota, boba. É, mas, pô, pra seguir. A ilógica, qualquer coisa ilógica, a gente derruba com um sopro, com uma perguntinha básica. Como, por exemplo, o Big Bang. Como que do caos pode gerar ordem? Acontece ao contrário, os Illuminati estão aí para provar isso. Da ordem gera o caos. Não o caos gera ordem, que é a deusa lá do hinduísmo que deu origem ao Big Bang. Mas enfim. Mas se a gente for analisar mesmo a salvação no contexto, vamos dizer, eterno, não centrado, individual, quem participar da primeira ressurreição, claro que vai estar salvo para sempre. Não vai ter como perder essa salvação. Mas não é isso que o texto fala. Vamos lá. O problema é que alguns falam, que algumas, a maioria, se não todos os calvinistas falam que alguns já estão predestinados ao céu. E mesmo que eles são pecadores, o corpo humano, o corpo corruptível, como está nas escrituras sagradas, essa linguagem, não tem como eles desviar da salvação, porque é irreversível, uma vez salvo, sempre salvo. Olha o bordão que eles utilizam. Então, dentro da lógica da lógica e das escrituras, e dentro da lógica escriturística, vamos dizer assim, é esse, ó. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Sempre o religioso, ele desvirtua o assunto do texto. Ele desvirtua o assunto que você está falando é A, ele desvirtua para Y, dependendo. Então o calvinismo faz isso também. Porque o contexto, se você estivesse escrevendo esse texto de Hebreus, qual que é a ênfase que está dando? Ela não está falando de impossibilidade de você cair da graça. Impossibilidade de você perder a salvação. Não tem essa possibilidade. Não é isso que eles falam. A ênfase do texto está na impossibilidade do retorno, não na queda. Uma coisa é uma coisa. Parece a mesma coisa? Parece. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o retorno e outra é a queda. Bom, vamos lá.
A doutrina deles, obviamente, já que não tem muitos seguidores, tem e não tem, eles dizem que a maioria está predestinada ao inferno. Então, uma das perguntinhas básicas que a gente pode fazer é: como um predestinado ao inferno poderia fazer parte do Espírito Santo? Ué, Dando dízimo. Vai, Só continua. pode. Hebreus está dizendo isso ou não tá? Essa é a pergunta que eu tô fazendo dentro da lógica de Hebreus. É só abrir a Bíblia aí, qualquer um comigo. Eu vou abrir aqui de novo. Hebreus 6, né? 4, 6. Isso, 646. Olha aí. Tá vendo? Então, assim. Deixa eu ver se dá pra aumentar aí. Pronto. Aí, ó. Aqui, ó. Esse tanto aqui, ó. Então, a minha pergunta tem lógica? Tem que ter. Porque a gente tá lidando com algo que desafia a sua lógica, desafia a sua inteligência. Porque assim. Para um calvinista, quem tá na Assembleia vai pro céu? Está predestinado ao céu? Não. Ele vai pro inferno. Francamente falando, é assim. Eles não podem. Alguns sinceros falam isso. Mas a grande maioria covarde não fala. Isso. Porque ele não acha assim que aquela denominação vai salvar a pessoa, que leva várias coisas erradas, né? Pois é. Eles esquecem que Jesus salva, aí nessa hora a denominação conta. Aí quando eu vou debater com esse pessoal, aí Jesus conta, aí não é placa de igreja. Vai entender a mente do religioso, cara. É assim porque eu discuto quase que diariamente com todas as pessoas quase ao meu redor. Parentes, colegas de trabalho ou colegas fora, que é assim mesmo a mente deles. Então, eu não tô falando alguém aqui que copiou de outra pessoa. É com base em experiência. Pois então, se você prestou atenção no verso 4 ao 6, que é Bíblia mesmo, do 4 ao 6, o que está falando? Está falando que é da impossibilidade do retorno da pessoa. A queda é outra coisa, porque uma vez salvo, sempre salvo. Não faz sentido encaixar dentro de Hebreus 6, 4 ao 6. Então, se a maioria está predestinada ao inferno, porque poucos são escolhidos, aí é outro bordão que eles emprestam de outras seitas deles para aplicar dentro da seita calvinista. Então, se está todo mundo predestinado ao inferno, como, em que parte, em que época, como é possível, dentro da lógica calvinista, essa pessoa, uma vez na vida, ter feito parte do Espírito Santo, se ela já nasceu salvo, uma vez, e é sempre salvo? Ela nasceu salvo e vai ficar salvo para sempre. Como que ela saiu disso? Como que o texto fala algo contrário? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, É até estranho falar essa palavra, que Illuminati vem desse termo, mas enfim. Uma vez iluminados e provaram o Deus celestial, e se fizeram, tá no passado, não é futuro, não é presente. Se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram lá atrás a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram. Ou seja, já caiu uma vez, vai cair de novo. Mas como eu posso cair da salvação, sair da salvação, se eu estou sempre salvo? Será que o escritor de Hebreus é burro? Não é inspirado essa parte? Não, não é. Porque segundo os calvinistas é inspirado, eles usam esse verso, eu estou usando os versos que eles utilizam. Eu estou usando uma Bíblia católica? Eu estou usando uma Bíblia pentecostal? Eu estou usando sei lá o quê? Qualquer outra livro? Eu estou usando a Bíblia. A Almeida Corrigida e Fiel, que de fiel não tem nada. E outra Corrigida coisa, tem.
É. Hum, E outra coisa, mano, tem que pegar o assunto desse texto, porque eu descobri assim que tem muito texto assim que era para um determinado assunto e eles colocaram tipo para outro, entendeu? Você tá um tipo uhum, assim que nem Hebreus 10:25 lá, faz só uma pegadinha assim que fala de voltar a ser como igreja, né, e blá blá blá. Quando eu for olhar o contexto original, falaram que o texto era referente à pessoa não voltar pro judaísmo. Daí fizeram como se entendi. fosse assim, de voltar pra denominação. Uhum. Por isso que eu É, acho que porque esse até texto aquela época. por isso que eu acho que até o próprio texto ele tá no sentido errado. É óbvio, né, que tá, né? Tá no sentido errado que Uhum. eles pegam assim para poder usar de pretexto. Para mim, eu acho Sim, que o texto ele se refere a alguma outra coisa, porque essas palavras estão ditas aqui isoladamente. Talvez não seja nem isso daí que ele tá falando. entendi. Mas a lógica que a gente vê escrita, ainda assim, não concorda com o Não calvinismo. concordo com ele. Se, se vocês não estavam entendendo até agora, agora com o texto fica É, fácil. A pergunta é, ó, vamos pensar que é verdade. Uma vez salvo, sempre salvo. Beleza, vamos dizer que isso é verdade. Como o escritor de Hebreus, que os calvinistas atestam a inspiração, porque eles mesmos utilizam esses versos para falar este bordão que eu falei agora. Como eles utilizam isso e acreditam, como pode os mesmos versos estarem contradizendo a doutrina deles? Porque diz que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, de novo crucificam o Filho de Deus. Ou seja, eles estavam num ponto certo e depois não retornaram. Não diz que não dá para cair. Eles caíram e recaíram. Tá escrito no verso 6, recaíram. Como que eu não posso cair da graça? Não, eu não consigo sair da salvação, já que eu nasci salvo. Se o próprio verso, ai meu Deus, o próprio verso fala isso. ô Nicolas, ele poderia até justificar isso daí através do livre-arbítrio, mas lembra que ele não acredita nisso? Não tem escapatória. Eu acho que Podia o único jeito ter. do cara voltar seria o livre-arbítrio, né? Mas como ele não, quer, não acredita nisso, né? Então. Aí fica. Aí fica mais sem lógica ainda, Mas cara. sem lógica ainda. Esse texto para mim deve estar se referindo a alguma outra coisa, né? Que é óbvio que está se referindo a outra coisa. Mas tentaram mudar o negócio para dizer que era mais ou menos isso daí. Para criar um É, pretexto para eles propagar mentira. sim. Se ser parte do Espírito Santo, que é o próprio Criador, eu não creio na Trindade, eu não creio no biteísmo, eu não creio em nada que teísmo, ismo, ista, qualquer outro isto, ou qualquer outra porcaria que você queira inventar, as pessoas que gostam de rotular. O espírito do Criador é do Criador, ou seja, ele não é uma pessoa distinta, como diz a Trindade, mas enfim. Então, se fazer parte dele, do Espírito Santo, que é ele, ou tem outro santo, e é ser salvo, então por que o texto diz que é possível tal pessoa se desviar de forma irreversível? Porque crucifica Exatamente. de novo o Messias. Ô, Nicolas, peraí, só Ai, meu fechar. Deus. Nicolas, só fechar um bagulho aqui, tá? Mas dá uma explicação e já volta aí, tá? Rapidinho, um minuto. Sim, Tá batendo um bagulho aqui, peraí. tá. Então, como é possível um negócio desse? Tá na cara. Tá na cara o que tá escrito aqui, entende? Ai, meu pai eterno. Enfim. Eu ia falar mais coisas, mas vou esperar o Wesley voltar pra gente finalizar esse verso e já passar pra outro. Tô de volta. Voltou. Beleza. Eu Então, vou dar daí a pra minha concluir. última. Pode falar. É isso que eu ia Assim, dar. pra concluir, o que você quer definir desse assunto aí, ao se salvo? Então, o que eu vou fechar pra gente ir pra outro verso, não vai dar pra fazer tudo hoje, que é assim. Um detalhe importante.
que a gente tem que lembrar que a gente está lidando com o calvinismo. O texto não concorda, o texto não diz, o texto não aponta que essas pessoas foram arbitrariamente feitas participantes do Espírito Santo. Não. Diz que se fizeram participantes do Espírito Santo. E não diz que elas foram desligadas do Espírito Santo. Eles recaíram. Outro ponto importante que você, se você ler um mínimo de calvinismo, você vai ver que não tem lógica e o texto não aponta para a doutrina calvinista. É isso que eu finalizo isso Exatamente. aqui. Porque assim, vamos tipo falar, tipo, último ponto, né? Só falei assim, talvez a pessoa desse texto foi tipo assim, alguém que não conhecia seu evangelho, foi chamar tipo naquele dia, daí ouviu tipo aquilo dali. Daí talvez essa passagem foi para aquele momento e eles usam como pretexto o passado, entende? De predestinação, Sim, de eleição. Pode ter isso daí também. E eles entendi. ficam falando que não. Entendeu? Mas Bom, quer para ir para outro verso? vamos para outro verso. Isso daí já deu explicação já. Vamos mudar o tema aí. Vai para outro verso. Certo. Outra questão. Bom, próximo é João 15,16. Vocês vão saber o porquê. Bom, o verso que eles utilizam é esse daqui. Opa, 16 não. 16 não. Tá. João 15. Aqui, ó. Não me escolhetes vós a mim, mas eu, para dizer que ele escolhe arbitrariamente, mas enfim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vô-lo conceda. Bom, esse versos eles utilizam para falar que o Deus deles escolhe quem vai para o inferno, quem não vai, porque escolheu um. Aí esse dá fruta, o outro não. Aí um sim, o outro não. E assim, isso é de certa forma contraditório, porque João, Pedro, Lucas, Marcos, Mateus, nenhum deles pregou nada sobre predestinação. A única pessoa assim que falou alguma coisa que poderia, aspas, ser algo predestinatório foi só Paulo. E ainda assim os caras falam que eles entenderam errado o que ele queria dizer. Então, assim, é contraditório usar esse texto, porque essa passagem não está se referindo a uma espécie de predestinação ou eleição. Ela tem um significado de uma outra coisa. Por isso que vamos, se puder, a gente pode ler o texto inteiro para ver o sentido. Mas que nem eles fazem assim, ó, eles pegam só um versículo e falam aquilo. Mas é um tanto contraditório, porque João nunca pregou nada sobre predestinação. Pois é. Quando o Messias diz, eu escolhi a vós, a quem que ele se referia na época? Porque quando o texto foi escrito, é na época antiga, não é hoje. O contexto da época. Quando o Messias falava, eu escolhi a voz, a quem que ele se referia? A calvinistas? A Não. nós? Hoje? Não. Nicolas, que blasfêmia é essa? Ele não escolhe a gente? Calma, estou falando do contexto do verso. O contexto que João utiliza com as palavras do Messias ou a imitação das palavras do Messias. Eu vos escolhi a vós. A quem ele se referia na época? Se não, diretamente para os discípulos e os apóstolos. Ele Até escolheu porque eles. ele está falando com eles aí nesse próprio texto, né? Não é que ninguém da rua, ele está falando com os discípulos. Eu falei assim, ó, tô escolhendo vocês a voz, porque depois que os 12 foram escolhidos, eles foram mandados para poder pregar o evangelho dele, né? Mas o texto é Sim, centrado naquele momento, não é assim uma aspersão futura. sim. Aí um religioso pode falar, Nicolas, mas tá bom, vou concordar que ele não está falando que ele escolheu a gente, mas a gente não tem que amar uns aos outros? Ah, o mundo vos odeia, estava dizendo só para os apóstolos? Calma lá. Se o contexto dá para encaixar nos dias de hoje, é válido,
quer dizer que o Messias mandou amar naquela época e não hoje? Calma, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ele não estava falando para brasileiro que ele escolheu a nós, mas para amar uns aos outros, aí já fica universal. Uma coisa é destinada a uma pessoa, a outra para os dias de hoje. Se cabe para os dias de hoje, é o que a gente deve entender e pregar para nós hoje. O da época é o da época. É por isso que quando você se faz a leitura do texto, você não se deve ler literal. Você tem que pegar o sentido da palavra. Esse texto foi escrito em aramaico, não foi nem hebraico, né? Foi aramaico. Você tem que ver que palavra original usada nesse texto. Você saber qual é o significado dela. Em que frase que ela entrou, qual era o sentido, o contexto. Tem tudo uma epígrafe, contextualização, e tudo isso daí no meio. Você tem que pegar qual foi as palavras certas que ele disse daí escreveram, né? Sim. Ó, dentro desse verso, para não complicar a mente de quem vai assistir isso agora e depois. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Esse eu vos escolhi a vós é o Messias dizendo para os discípulos, os apóstolos. Ok, não é para nós. E vos nomeei. A quem? Aos apóstolos e aos discípulos. Não é para os calvinistas. Eles utilizam isso para dizer que são eles. Mentira. Agora, essa parte. Para que vades e deis fruto. Agora, é só para eles na época? Não. É para nós para os dias de hoje. Nicolas, mas ele tem que escolher a gente. Eu não precisa escolher a gente. Já lendo ele e imitando ele, a gente já dá fruto. Precisa eu ler isso para eu entender isso? Só está aí como registro histórico. É que nem o nome do criador, velho. Nossa. Então, Nicolas, quem se falou aí na questão, é porque assim, nós também aqui na nossa época é considerar assim discípulo, por quê? Porque se você quer aprender, ler, estudar e viver o evangelho, você vai ser chamado de discípulo, assim, entendeu? Não que você tenha um cargo, mas é alguém que vai aprender. Mas no caso que a gente escolher a voz, ela era o apóstolo. Mas depois que os 12 morreram, acabou. O resto todo mundo é discípulo. Então, se a gente tem que armar um outro, tem que aprender o evangelho, tem, mas a gente não vai ter cargo nisso que nem eles tinham, entre aspas dizendo, né? Apóstolo era só eles, ele escolheu os apóstolos, mandou os apóstolos pregar a palavra no mundo. A palavra ficou, mas de resto ninguém mais tem cargo. Não. Então, você tem que ler as escrituras com a máxima atenção, porque você aprendeu tudo errado, eu também aprendi tudo errado. Não me escolheste a vós, mas eu vou escolher a vós e vos nomeei, eles, para que vades e deis fruto, eles e nós, e o vosso fruto permaneça, eles e para nós, a fim de que tudo quanto em meu nome perdizes ao Pai, ele vos conceda, eles. Pede ao Pai hoje, qualquer coisa, pede para ele uma moto para ver se ele vai te dar. O Messias é mentiroso? Não. É para eles na época, e o que encaixa para nós é o dia de hoje. Nicos, então por que você fala isso e está lendo a escritura? Porque a grande maioria é sagrada e é palpável, é histórica, tem documentos que provam que ela é sagrada, mas só está aí para a gente aprender. Porque se não existisse escritura sagrada, a gente já nasceria sabendo que existe um Criador, um Messias, entende? É que nem o nome de Deus. Olha aqui a Bíblia hebraica Stuttgartense, que alguns gostam de utilizar, tá vendo? Cara, vou pegar aqui o nome de Deus, o tetragrama, né? Aqui tá escrito Bíblia hebraica Stuttgartense, só que em hebraico. O nome de Deus não importa. E você não vai ser salvo por causa do nome dele ou não saber. Só existe por causa da nossa pequenez humana, pra gente não ficar, como que eu chamo ele? Eu não aguento só chamar ele de pai. Por isso que existe a escritura. É porque a gente é tão assim perto do que é as coisas reais, que está aí pra gente conhecer, só pra gente saber. Não é seguir, é ser, entendeu? É uma coisa totalmente diferente. Mas, enfim. Por quê? Porque eu digo que uma coisa é para os apóstolos e uma coisa para nós. Dá para encaixar no contexto, porque se a gente levar o Messias, a gente leva e dá frutos,
para a pessoa. Então, é possível fazer isso hoje em dia. Mas eu vos escolhi a vós é endereçado diretamente aos apóstolos da época. Mas dá para hoje eu levar o fruto, que é ele, o Messias, para o meu próximo. Mas não tem como eu ter sido escolhido pelo Messias porque eu não sou um dos 12. Ficou claro agora? É só ler Lucas 6 e Apocalipse, lá que tem lá quem que são os verdadeiros apóstolos. Simples. Pois é. E no mesmo livro de João, no mesmo livro de João, você vai ver aqui, para dar um checkmate nessa história. Olha aqui, no livro de João. Ah, Nico, está um capítulo. Ah, é capítulo. É capítulo, é Bíblia. Olha aqui que diz. Respondeu-lhe o Messias: Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Que aqui tá no grego, né? Fazer o quê? Diabos. Um de vocês é o adversário meu, que quer dizer diabo. Mas está aí. Não é a mesma frase. Não é o mesmo contexto. Não, o contexto muda. Mas não é o mesmo, entre aspas, personagem falando. Não é a mesma frase. Não escolhi a voz, só que ali não está dizendo aos 12, precisa, porque antes ele já citou. É. O escritor não quis ser redundante, aí o problema é dele. Mas está escrito isso. Mas agora é que você entendeu errado. Tá ligado, né? Vamos ver. Uma coisa interessante. Em Marcos 8, vocês vão saber o porquê que eu abri aqui. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Bom, aqui ele está referindo, em outro contexto, o Messias está se referindo aos apóstolos e aos discípulos. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O tão famoso verso, conhecido, mas não compreendido. O que significa isso aqui, ó, dentro do português? Aqui, ó, SE, o que é? SE, o que é? Calvinista, eu sei que vocês podem ter estudado o grego, o hebraico, mas se você pesquisar o que significa dentro do português, significa uma conjunção subordinativa condicional. Não é incondicionalmente, é condição. Vem do querer. Não sou eu que estou falando. Vem do querer da pessoa. Eu vou compartilhar a tela de onde eu estou lendo. Eu não estou tirando da minha cabeça. Olha aqui. Aqui, ó, as funções do SE. Aqui, ó, tem todos esses. Conjunção subordinativa integrante, conjunção subordinativa causal, e nesse contexto, nesse caso, é isso. Conjunção subordinativa condicional, que estabelece um sentido de condição, não é incondição, é condição, podendo equivaler-se a caso não. Por exemplo, se tivéssemos saído mais cedo, poderíamos aproveitar mais o passeio. É a mesma coisa que é utilizado em Marcos. Se alguém quiser vir após mim, venha após mim. Porque ele está dizendo, ele não está falando universalmente, ele está falando a quem? Aos discípulos. Que sentido faz, hein? Exatamente, não faz sentido nenhum. Porque você vê um pretexto de negação também aí na mesma frase. No C você se encontra um pretexto de negação. Então, tipo assim, os discípulos também não foram eleitos, que nem o pessoal pensa que foi, né? Tipo assim, ele é eleito incondicional, foi predestinado. Não. Coloca o céu, acredita. Se quiser, se não quiser, tá bom.
Sim. Na cabeça dos calvinistas, os discípulos foram predestinados ao céu. Tá bom. Mas faria sentido o Messias falar isso para eles? Eles já estavam salvos? Por que ele ia usar também a conjunção SE, condicional? É. Qual é a E outra que também. necessidade? E mesmo que se ele falasse, eles poderiam se desvirtuar, né? Porque eles pensaram que não cairia e não seguiria o evangelho de verdade. Iam, tipo assim, fazer outras coisas, mudar de rumo, pegar coisas erradas, iam decair e poderiam ser condenados. Sim. A lógica é: qual é a necessidade do Messias ter falado com eles desse jeito? Por que ele se dirigiu se eles já estavam salvos? Para que ele falou isso? Para quê? E por que também ele usou a conjunção subordinativa condicional, já que eles eram e já estavam incondicionalmente eleitos? Incondicionalmente e condicionalmente é coisas diferentes. O português já explica. Ai, ai. Eu acho que o Exatamente. verso 35. Qual que é o verso 35? Ah, é. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, esse a salvará. Então, se o suposto predestinado ao inferno não consegue e não poderia amar as coisas, vamos dizer, de Deus acima das coisas do mundo, e se o suposto predestinado ao céu jamais amará as coisas do mundo acima das coisas de Deus, ao ponto de perder a alma, então o conselho do Messias foi em vão. Para que esse conselho? Se é daquele jeito mesmo. Se o calvinismo estiver certo, o Messias está errado. Não dá para Exatamente. conciliar as coisas. Exatamente. Mas eles não percebem isso daí. Eles ainda querem arrumar um jeito de falar assim que não é bem isso que o povo está entendendo e blá blá blá. Eles sempre querem arrumar um pretexto sem sentido para justificar uma coisa sem sentido. Pois é. Bom, Tá ligado? e sim. Eles sempre querem arrumar um jeito de falar que as coisas não é bem assim. Não é bem assim porque mostra que ele já está errado, entendeu? Que ele crê, que ele prega ali não é verídico. Bom, Wesley, eu finalizei a explanação. Podia dar muito mais, mas a explanação deste verso. A gente vai para um penúltimo. Se Tá. você já finalizou, já quiser falar mais sobre o texto, o verso, Pode seguir, pode seguir, pode seguir. pode seguir. Bom, agora, claro, não podia faltar. Eles utilizam Paulo também. Paulo, quando convém, é Deus para eles. Quando não convém, é qualquer apóstolo. O importante para mim é Jesus. Jesus é que salva. Mas se Paulo falou, tá falado. Paulo concordou com a predestinação? Paulo estava falando de coisa que ele não sabia, não nesse contexto que eu vou mostrar agora. Paulo falava de coisa que não sabia direito? Falava. Todas as vezes que ele escreve? Não. Mas no quesito predestinação, sim. Ele se arriscou a dizer coisas que ele não sabia. Tanto que tem verso que ele fala, ó, deixo na mão de vocês para julgar. Por que escreveu então? Por que foi opinar? Nicolas, eu lembro que uma vez nós conversamos sobre isso aí e você, eu tinha avisado isso daí pra você. Tinha algumas coisas de Sim, Paulo que ele pregava que tava errado, mano. Que assim, o povo pega sim. assim, fica tipo endeusando, mas tinha muitas coisas que ele escreveu, né, que tá lá na Bíblia, que elas não batiam com as coisas que Jesus falava. Tem muita gente assim que pega assim e acusa que ele pegava, ele misturava o evangelho com o judaísmo. Tinha certas coisas que ele pegava da velha lei que não valia mais, e ele meio que criava um meio termo ali nas coisas. É. A única parte que eu passa do ponto, eu não concordo que ele era falso apóstolo, que ele não foi chamado, que ele não era usado pelo Espírito Santo. Aí eu já Ah, não piso meu pé. é, Agora, que ele tinha os erros, aí não tem como negar. porque assim, ele não é vamos supor, foi um emissário, porque apóstolo é só os 12. E um erro, a pessoa fala assim, mas Pedro reconheceu, tá, mas o Pedro não tem direito nenhum de reconhecer. Apóstolo era do Messias, não era de Pedro. Pedro não É, tinha cacife é. para dar um título para ele, entende?
Que nem eu disse para você Sim. que eu li, né, sobre isso daí, que eles manipularam essa carta de Pedro para poder justificar Paulo, entendeu? Que não foi bem isso Uhum, que Pedro disse para ele, se você tem o título de apóstolo, não. Eles tinham uhum. um elo ali, mas ele nunca foi chamado de apóstolo. Entendi. Sim, mas vamos continuar aí, dá para o seguinte, prossiga aí. Por que que a gente tá falando de Paulo? Porque agora eles também utilizam Paulo. Então, olha aí. Olha aí, Romanos, claro. Assim como padecer a lei em homossexual, eu já vi um pastor famoso chamado Malafaia. Ai, ai. Que num debate, naquelas coisas ridículas, tipo o programa do Ratinho, ele foi lá defender a religião evangélica, os bons costumes, quando ainda não era modinha, mas ele não podia perder isso, então ele tinha que ir para a linha de frente. Ele foi contratado pela sociedade secreta para isso mesmo, mas essa é outra história. É... Nas entrelinhas, na frase que ele falou, uma hora eu vou postar aí, qualquer hora. Eu vou ver e postar. Se você tiver com raciocínio, esquecer a emoção de você ficar com raiva do que ele tá falando ou rir da cara dele, se você ficar raciocinando o que ele falou, ele defendeu o diabo para falar mal de homossexual. Na hora que ele foi falar de preconceito. Uma hora eu vou postar aí, vocês vão ver. Ele vai discutir com a mulher política de esquerda, e dane-se, esquerda e direita, mas ela de esquerda, na hora que ele vai discutir e falar a frase, na lógica, ele defendeu o diabo para não defender homossexual. Mas enfim, é uma palhaçada. E qual verso, voltando, qual verso os calvinistas utilizam? É esse. 3:10 a 11. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Essa é uma, ou senão a principal que os calvinistas utilizam. E qual é a intenção deles quando eles mostram isso para alguém que acabou de sair do evangélico tradicional, vamos dizer, pentecostal, saiu, não quero mais. Aí é apresentado ao calvinista, porque é diferentinho. E qual a intenção deles que eles dizem? Bom, de novo, a predestinação arbitrária. Eles dizem assim, que sem a predestinação arbitrária, salvífica, que salva individual em favor de alguns, todos iriam para o inferno se não existisse essa predestinação arbitrária, segundo as palavras deles, salvífica individual. Sem isso, todos iriam para o inferno. E é claro que eles tiraram do Paulo. Só que não é a primeira vez que isso é citado nas escrituras sagradas. Sem fazer uma salada mista, que nem eles dizem, eu vou para um lugar só. Da onde te foi tirado isso primeiramente? Aí, ó. Olha de quem? Salmos. Ai, meu Deus do céu. Velho Testamento, uma lei que não Salmos, vale mais. Velho Testamento. E Disse o assim, né? Nécio. Diga. E assim, né? Predestinação anula João 3,16. Eles se negam, mas anula sim. Não tem como você acreditar que o Messias morreu pro mundo e acreditar em predestinação. Quem que é o mundo na Sim. frase lá? Todo mundo, mano. É o planeta inteiro. Tipo assim, não dá pra você acreditar em predestinação e acreditar no sacrifício dele. Uma coisa anula a outra. Não dá para juntar no meio. Não dá. Colidem. Mas foi importada daqui primeiramente. Disse o Nécio no seu coração, não há. Aqui são HWH colocaram Deus, que é grego, né? Eles gostam de homenagear o Theos da teologia, aquela desgraça lá. Não há Deus, ou seja, aqui se referindo aos ateus mesmo. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Não é o mesmo sentido que tá lá? É. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse ao Criador. Desviaram-se todos juntamente, se fizerem imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Paulo, se não tirou daqui, pô, eu não sei de onde ele tirou. Mas enfim. Qual é o detalhe, contexto de isso aí tá Salmos? escrito no Velho Diga. Testamento. É o contexto. Isso daí tá no Velho Testamento.
numa nova lei, não era como vivia da carne, onde era olho por olho, dente por dente, onde não tinha graça, onde não tinha o sacrifício do Messias, onde eles não entendiam nada, onde o povo só vivia de guerra, adulterava e morria. Então, ou seja, o que vai fazer isso daí sentido no calvinismo? A lógica se reside aqui. Ó, olha o contexto. Olha o contexto. O contexto de Salmos do 14, 1 ao 3. Beleza? Já que vocês se comunicam por versos isolados, então vou comunicar também. Que os nécios, que dentre esses nécios insensatos, não havia quem fizesse o bem. E o que diz no verso anterior, no verso seguinte, posterior, que tá aí na tela para você acompanhar. Se eu estiver falando alguma coisa, você me corrige, Wesley. Já que não tem nenhum religioso aqui. Vamos falar do jeito que tá ali. Deus olhou do céu para a humanidade a fim de ver se alguém o buscava. Ele não olhava. Isso é outra figura de linguagem chamado, mas enfim. E constatou que, ó, verso 3, que todos haviam se desviado e ninguém fazia o bem. Ó, 4. Não terão conhecimentos que praticam iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comessem pão e não invocam o Senhor. Ou seja, esses são chamados de obreiros da iniquidade, dependendo do verso, da versão. Contudo, no meio desses ainda havia um povo do Criador. Ó, vamos acompanhar um por vez. Ali se acharam em grande pavor porque Deus está na geração dos justos. É dito que existia ou existe uma geração de justos. E em meio a isso tudo, podemos entender duas coisas. Que se as pessoas se desviaram do bem, então é porque em algum momento estiveram na direção certa. Ou alguma vez na vida eles escolheram. Ou pode ser que por mais que todos estivessem em pecado, o contexto ainda afirma que havia um povo do Criador. Não mostra pessoas que estavam predestinadas a estarem na direção certa e não mostra que estavam predestinadas a serem povo de Deus no meio desses nécios aí. Ai. E qual as condições? Lembrei. É essa palavra que eu queria lembrar. As condições para alguém ser parte desse povo. Será que a predestinação entra? Será que a predestinação entra? Vamos lá. Não. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Ai. Nossa, o apóstolo Paulo deveria estar vivo aqui para corrigir Salmos e escrever predestinação. João Calvino, ocultista, deveria estar aqui vivo na época. Cadê? Cadê a predestinação salvífica, individual, incondicional? Aqui é uma condição para estar nesse contexto aqui, ó. Para fazer parte desse povo aqui, ó. E nem precisa dizer, né, que a predestinação dele era só para ganhar dinheiro. Pois é. Predestinação dele não tem nada a ver com esse negócio fala que aí nem predestinação aí não tem. Mas o dele era só um plano maligno lá. Tava começando o protestantismo, precisava de dinheiro para poder bancar, né, a campanha. Pois é. Já que religioso se treme todo quando vai falar de lei, o que a gente vai falar? Vamos falar de lei. Porque Paulo aborda isso. A mesma coisa que ele fala aqui, ó, como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há que ninguém busque a Deus. Aqui diz: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante do Criador. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado.
Os versos seguintes que eu pulei fala dos aspectos da lei. E aí ele diz que não é justificável. Por isso, o povo, não há um justo sequer diante do Criador. E ele ainda especifica: o que está escrito da lei, na lei, é para os que estão debaixo da lei. Por quê? Por quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória do Criador, sendo justificados gratuitamente pela sua predestinação. Ah, desculpa, eu li errado. Pela sua graça, pela predestinação. Ah, termina com ão também, mas não é. Pela redenção que há no Messias, a qual o Criador propôs pela apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência do Criador, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé no Messias. Ai, cara. Exatamente. O intuito do Paulo não é dizer que todos pecaram, então fez com que Deus escolhesse arbitrariamente uns para o céu, outros para o inferno. Ele deixou claro que esse todos, ou seja, todos os pecadores, poderiam e podem ser gratuitamente justificados pela graça do Criador. O contexto apresenta isso. Exatamente. O contexto é só esse. O contexto é esse. É exatamente. Não tem o que falar. Não tem como mudar o que está escrito, é conveniente para você. Sabe a cláusula? Sabe o que é uma cláusula? Olha aí. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que faz parte do calvinismo, daquele que leu as Institutas de Calvino, daquele que segue a Tulipe. Não, daquele que tem fé no Messias. Ele aqui não está dizendo que o Criador, o Messias, vai conceder a alguns a fé verdadeira de forma arbitrária. Você não, você sim. Não. Até porque, vamos entrar de novo dentro da... Ai, meu Deus. Dentro da como chama? Do português. Ai, ai. Daquele que diz que é uma locução pronominal indefinida. Precisa saber de português para saber que o calvinismo não tem lógica, que não concorda com o calvinismo. Se é indefinido, não concorda com o calvinismo que diz que está definido. Procura em qualquer livro de português. Pergunta se você ainda estuda para professora de português se isso que eu estou falando está errado. Daquele que é o quê? É uma locução pronominal, porque tem ele no nome, indefinida. Daquele que, quem? É indefinido. Eu não estou definindo quem. É daquele que tem fé no Messias. Não há algo definido, não há algo certo. Tem que ter essa condição, é uma cláusula. Aqui, infelizmente, talvez o autor, o Paulo, ele esqueceu de escrever. Ai, ai, ai. E a lei era só para apontar o pecado, tá? Mas ela não salvava ninguém. O pecado foi apontado? Foi. Depois veio a graça. Pronto, só isso servia a lei. Não serve mais. Pois é. Bom, Wesley, antes de eu ficar com nojo do calvinismo, tu quer falar mais algo a respeito desse verso que eles utilizam? Lê o versículo 28 aí, ó. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então por que você fica falando de Velho Testamento e de lei toda hora? Consegue me explicar?
Pois é, né? Vai tirar, É vai que tirar toda hora que o cara uma. tá errado, ele quer pegar Velho Testamento. Cara, os religiosos utilizavam o Velho Testamento e esses são crias daqueles de antes, dantes. Então, claro que eles têm que utilizar esse troço aí. Meu Ah, e Deus tem do mais céu. uma coisa. Se não Hum, precisa da obra da lei mais que não precisa, pra que tem que dar dízimo se o dízimo tava na lei também? Pois é. Alguns insistem em dizer que é da graça. Que graça, cara? Não, não, dízimo é da lei, mas oferta é da graça. Olha a oferta aqui. E oferta não tem nada a ver com dízimo, não, é coisa totalmente diferente. E no Velho Testamento era para um povo específico, não era para qualquer um, não, era o povo de Israel. Era só uma tribo lá, né? Que tinha que dar para eles lá, só eles podiam receber. Pois é. Então eu tenho que dar dízimo na presbiteriana lá. Pois é, vai dar na pentecostal, vai dar pra alguém que é dos arminianos, vai dar na mão deles. Não dá Não, só você nos vai pro calvinistas, inferno, não. que se não for lá, não vale nada. É isso mesmo que eles falam, cara. Parece que a gente tá zoando aqui, mas é isso que eles falam mesmo. Bom, enfim. Eu lembro de você Gostaria. criticando. Ah, Pode falar. ó, você pode encerrar esse assunto aí, tá? Vamos pro último aí que vai faltar, mas só uma coisa. Eu lembro do Uhum, seu vídeo com o uhum. Augusto Nicodemo, onde você falou assim, ó, vai pegar o dízimo e dá lá na Assembleia de Deus. Não dá na mão dele, não. Quero ver o que ele vai falar. Lembra? Né? Sim. Mas vamos pro próximo tópico aí. Né? Passa pro Certo. último aí. Né? Gostaria de ficar mais aqui. Claro, sempre quando é para tratar dessas questões, defender a fé verdadeira de qualquer outra anátema, que para mim o calvinismo é uma maldição, isso eu falo sem dúvidas. Eu falo que nem aquele safado do Caio Fábio, que o Caio Fábio também é um líder religioso, se você não sabe. Que ele fala, eu guspo na Maçom, cara da Deus da religião. É? e ainda é um maçom e ocultista, né? Pega uns bagulho gnóstico lá de cabala, você vê? É, ele diz que fala contra, mas quase nunca vi um vídeo dele. Não, eu estudo Ocultista. física quântica porque eu consigo ver Deus dentro da física quântica. Meu Deus do céu. Aff, dá nojo com um cara desse. É ocultismo, misticismo. É um cara inteligente? Sim. Sabe o que faz? Sim. Pra enganar ou não é outra história. Você que pensa e define. Mas um outro dia, quem sabe? Pode falar. Tudo. Mas você sabe, lembra aquele lá do TikTok lá? O que faz cosplay que vive dando polêmica lá do TikTok? Hum, Aquele não lá vi. que do pão que o diabo amassou da eleição ano passado do Lula. Hum. É, É que eu não quero ele falar. é totalmente a favor do Lula. É que eu não quero falar o nome dele. O Hum. que é dono de um templo lá, que cultua uma outra coisa, sabe? Ah, Lembrou agora? Uma vez eu vi um vídeo dele falando, que sabe, então, acho que você deve saber quem é, né? Você sabe o que eu tô falando, sabe quem eu tô falando, né? Uma vez ele ó, eu tenho falou. uma ideia. É, depois eu te explico melhor que eu não quero ficar citando o nome, né? Tá ao vivo aí. Mas teve uma vez que eu assisti um vídeo dele falando um negócio, assim, perguntaram pra ele, tem algum pastor que você admira? Daí ele falou exatamente de quem? Do Caio Fábio. Sabe, esse negócio gnóstico, algo assim, místico, cabala, ele talvez seria uma pessoa que conseguiria rebater um feitiço da gente. O cara falou assim. Ai, meu. Que é isso, velho? Religião é um Mas ele disse ter negócio. certa admiração por. Ele disse ter certa admiração por ele. Ah, entendi. Qualquer coincidência. Qualquer semelhança é mera coincidência. Sei lá. É. Estranho. Vai, vamos pro Bom, último, enfim. vamos pro último tópico aí, vai. Bom, gostaria de ficar mais claro, mas o tempo é escasso. Em João mesmo, vamos terminar. Eu já utilizei esse capítulo e eu vou usar de novo, mas é outra coisa. Bom, vamos ver se tá aparecendo. Agora sim. Eles usam este verso aqui, ó.
Cadê? Opa. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ai, claro, é cansativo dizer, mas é isso que eles falam. Eles utilizam esse verso para dizer que ele escolhe a pessoa arbitrariamente. O pai envia para o filho, vamos dizer assim, já escolhido. Ó, esse tá salvo, fica com ele, vai ressuscitar no último dia, tá tudo certo. Cadê? Ninguém pode vir a mim. Pra mim, Se o se o Pai que pai me que me enviou enviou não trouxer. trouxer. Bom, Meu bom, Deus. agora, eu vou utilizar da língua que mais tem registro histórico de existir. Eu creio que a maior parte do Novo Testamento não foi escrito em grego, porque grego era povo inimigo. Eles não falavam em grego, talvez Paulo falasse porque era poliglota, mas dificilmente foi escrito nessa língua. Mas já que não tem original, não tem o mais fiel, então a gente utiliza o que tem por aí. Então, no caso, eu vou utilizar o grego desse aplicativo que eu não abro há meses, porque eu estou estudando outras coisas, né? Inclusive, a Bíblia hebraica está aqui não é à toa, porque eu estou estudando e tudo mais, que é o seguinte. Vamos lá. Você vai entender por que eu abri. O meu aplicativo que eu utilizo para ver o hebraico e tudo mais. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Cá está ele. Por quê? O termo utilizado trouxer. Lembra do verso? Eu vou copiar e deixar aqui. Para não ter que ficar voltando toda hora. Aqui, ó. Vou deixar um banner aqui pra gente acompanhando. Olha aí o verso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual que é o verso? João 6,44. Beleza, vamos lá. Aqui, vamos pegar um grego bizantino. Vamos pegar, ó. João 6,44. Não é? É. Aí, ó. Ninguém pode vir ao pai, a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Bom, vamos lá. O termo grego elko, meu Deus do céu. Vamos lá. Elko. Vamos ver se é esse. É esse mesmo. Opa. Deixa eu abrir mais aqui para facilitar a visualização da pessoa. Bom, o termo utilizado é elko. Eu acho que eu vou... Não sei se dá para copiar aqui. Será que dá? Vou deixar aqui, ó. Ah, deu. Aqui, ó. Esse termo aqui, ó. Elko. O termo utilizado, elko, no João 6,44, significa, que pode dizer que, quer dizer, arrastar, compelir, atrair, seduzir. Por exemplo, em Atos 16 e 19, diz assim: e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Sila e os levaram, também utilizado, elko, até a praça. O outro aqui, o verso. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei, elko, a mim. Também em João, no mesmo livro, 12:32, para não dizer que eu tô fugindo muito. Bom,
Elco é uma palavra que tem vários sentidos, assim como a gente tem no português também vários sentidos para uma única frase, uma única palavra. Todas as vezes que ela aparece, a gente for entender, por exemplo, arrastar ou compelir, a gente teria que defender a doutrina de que todos serão salvos. Sabe a doutrina do universalismo? Que talvez uma pessoa igual Caio Fábio defenderia? Pois então. É isso mesmo, é esse verso que é utilizado. É esse mesmo, é Elco. Então, opa, saiu aqui. Então, se a gente partir desse princípio do universalismo e a gente pegar esse significado elco de arrastar e compelir em João 12:32, quando ele diz: enquanto tendes luz, crede na luz para que sejais filhos da luz, é dado um conselho, é um convite que o Messias faz. O Messias não está escolhendo A, B ou C, arbitrariamente escolhendo pessoas a ele. Ele está fazendo um convite. Crede na luz, crede na luz. Por que ele ia falar isso se você já é salvo, se você já é escolhido? Mas o Evangelho de João, vamos dizer assim, mostra que o Messias diz que o Pai daria pessoas a ele. João 6:37, que diz: todo que o Pai me dará, que me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Qual pessoa seriam essa? Bom, que creiam nele. Lembra o contexto? Lembra o contexto, vamos dizer, geral do que a gente estava lendo até agora? O conselho não era esse? Não era esse o princípio? Crer nele? Pois então. Exatamente. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida interna. Bom, se eu creio em algo, é porque eu creio e tenho ciência de que esse algo existe. Existe o quê? Um criador, beleza. Então, já que eu tenho a capacidade de crer nele e crer talvez na Bíblia, ou que está escrito nas Escrituras Sagradas são verdadeiras, através da graça eu posso crer nele sem fazer liturgias para ele, dar obras da lei, como Paulo disse em Romanos. Como aquele que ouve a palavra, aceita e age de acordo com o convite, pode não ter o livre-arbítrio. Bom, se eu creio, se eu ouço a palavra do Criador, que é o Messias, eu aceito e ajo de acordo com aquele convite que ele me fez, de eu crer nele, isso é por ele ou por minha vontade? Se o Criador leva a gente ao Messias através da aceitação desse convite de crer nele, então, será que a Escritura se contradiz quando diz que o Messias é um mediador entre Deus e o homem? O Messias leva a gente ao Criador através da graça. E o Pai possibilita o ato de crer a todos. E assim a gente é ligado à vida eterna. E ele é o único mediador. Exatamente. Crer e aceitar para todo mundo. Onde que entra a predestinação, calvinismo nesse negócio? Exatamente. A pessoa pode aceitar ou não aceitar. Ela tem a escolha dela. Por isso que isso aí não faz sentido, predestinação. O contexto é totalmente errado, mano. Não tem nem como falar que não. Ela aceita se quiser. Ela pode simplesmente ser uma pessoa que vai embora assim que não queira mais e não quer nem saber. Porque fala, não trouxer, ou seja, ele foi predestinado. Mas não, o contexto que a gente sabe trouxer por quê? Qual que é a condição? Crer nele, pronto, ponto final. E assim, Nicolas, se os discípulos fossem, quer dizer, os apóstolos, se os apóstolos fossem predestinados, se depois ele ia fazer merda, matar e roubar, ele ia ser salvo do mesmo jeito?
Bom, segundo a lógica, sim, né? Porque não tem como cair. É impossível cair. É, e matar e Aí roubar não é eles errado, não? passam naquele. Pois Acho é. que Deus passa um pano. Ele vê lá no livro e fala, "Ah, calvinista, eu vou passar um pano pra ele. Ele tá É. salvo, eu não posso me contradizer." No livro da vida, né? Né? Só se for. Mano, Esse é outro ponto que a gente pode abordar em outra live, que é que eles falam que o livro que foi, o nome que foi escrito no livro da vida não pode ser riscado. Que uma vez salvo, sempre salvo. e como é que ele sabe disso? Ele tem uma visão até a outra dimensão lá no céu pra ele ver se tá isso daí? Ele tirou isso daí da onde? Ele inventou? É? Ah, não, foi daqui, ó. Foi daqui. Ah, tá. Tá escrito seu nome aí? Tá o nome inteiro seu aí pra saber se é você mesmo? Se foi até a outra dimensão lá no céu e descobrir isso daí? Deveria, né? Isso aí. Mais algum ponto? Não. É, não tem mais nada Embrulhado o nenhum, não. estômago já. Também. Tá embrulhado já. Entendi, mano. Mas a colocação que você fez aí do grego aí não faz sentido nenhum. Palavra eocos aí, ocos aí. Tudo fora de contexto. A coisa falando sobre algum negócio assim específico, eles desvirtualizam. Aí você pega a história do texto original do que se referia, não tem nada a ver. Sim. Porque esse mesmo termo é utilizado em outras passagens. É. E aí o termo que é utilizado em outras passagens não concorda com o sentido que eles utilizam. Lá no DVD do Rubens, lá, a Bíblia Bíblica, ele fala assim que os caras ficam usando tipo jogatina de palavra. Ele pega Sim. uma palavra com vários significados, né, e fica repetindo ela 20, 30 vezes mais específica. E aí entra uma manipulação. Pode ter 5 significados. Eles pegam um que não concorda muito e força para dar sentido a um sentido de 5 que a palavra tem. Que a gente tem que ver dentro do contexto para ver qual dos 5 é, mas ele pega o mais que mais vai concordar para ver se vai dar certo, cara. Ah. Aqui, ó, por isso que eu fiz essa imagem aqui, ó. Tô É, fora. Tô fora. é o João Capetão. João Demônio, João Capeta, qualquer coisa que você queira falar. Esse João cara Capeta aí, pelo assassino. amor, Matou Serveto, matou todo assassino. mundo que discordou dele. Pregou a doutrina do dízimo, falou de predestinação para ganhar dinheiro e financiar a maçonaria francesa e a Revolução Protestante. Realmente, lá na Suíça sofreram na mão dele, hein? É. Daí, né? Só pegou estrelia e assassinato lá dentro. Pois é. Então, com essa live, o que você pode levar de aprendizado? Eu Que posso levar depois. o calvinismo desafia a lógica, desafia a sua inteligência, te faz ter um ego gigante, ser um soberbo de mão cheia, de não respeitar, de se sentir superior ao seu próximo, e é mais um que desvirtua as escrituras sagradas. Exatamente. É uma ideologia criada por um homem que queria propagar assim, uma falsa ideia de novo ensino, entendeu? Foi um cara que só pegou aquilo pro próprio proveito, desmentiu algumas coisas, mudou algumas coisas que Paulo, por exemplo, falava, criou uma nova religião, uma nova doutrina, enriqueceu em cima disso. Desvirtuou pessoas, matou, fez uma revolução sem contexto e assim juntou dinheiro para eles. Sim. Sem dinheiro, como é que eles iam fazer a revolução protestante? Não dava, né? Pois é. Eu sempre dei os mamão no meio disso tudo. Ah, Wesley, quer dar consideração final? Eu já dei, olha, Eu já dei nojo, também, né? Só isso que eu tinha para falar. nojo Não é nem pra desse falar disso daí, não, movimento. que é horrível. Gente, o calvinismo é mais uma seita, porque são exclusivistas, usam de lavagem cerebral, usam de coisas fora de contexto para criar seus pretextos, se utilizam de palavras polissêmicas, ou seja, que tem dois ou mais sentidos, e utiliza um sentido
para concordar com a tese deles que não faz sentido, adoram Calvino e a sua doutrina, não ao Messias, que eles acham que busca e que eles apontam para ele, mas não segue. O negócio aqui é Calvino mesmo. E só nesses versos que eles utilizam, os principais que a gente entrou hoje, eu pensei que ia ser menos, mas até que deu, acho que foi 5 ou 4 que a gente viu. Mas tem alguns, não é muitos não, porque eles não podem utilizar muito, porque já cai a casinha deles. Mas a grandíssima maioria, fica tranquilo que os principais a gente abordou. Tem mais uma dezena aí? Tem, mas os principais a gente abordou aqui. Foi Romanos, que tem que ter Paulo no meio, os calvinistas, Hebreus, João, enfim. Foi isso. Obrigado a você que acompanhou. Até que enfim, fizemos a live novamente. Eu estou, sim, sumido, como já comentaram, das redes sociais. Estou trabalhando muito. Agora o meu horário vai mudar a partir de segunda-feira. Droga! Entrar mais cedo e sair mais cedo, mas eu vou aproveitar esse sair mais cedo para continuar estudando em casa. Eu não comprei, eu paguei 160 e poucos daqui, não à toa. É para justamente desmitificar esses nomes, IAU, IAU, IE, que tiram do hebraico. Estou estudando. Olha aqui também, em breve, para fazer publicações e talvez vídeo, ou quem sabe até uma live. Essa é de uma deputada que até hoje não tirou, quase que eu falo uma coisa chula, mas eu vou ter que falar, não tirou a bola do Bolsonaro da boca até hoje, mas fazer o quê? A gente, né, releva isso daí. Essa daqui, ó. Ana Carolina. A Campanula, aquela de óculos lá. Esse daqui, ó, esse daqui é feminismo e perversão. Feminismo e perversão, esse aqui é um kit. E esse é o guia de bolso contra as mentiras feministas. Eu não vou ler isso e falar, nossa, agora eu sou contra as feministas. Não, vou analisar para ver se tem sentido. E aí ver se concordo ou não. Exatamente. Então é isso que eu estou fazendo. Eu só estou mostrando isso não para dizer que tem um conhecimento, o Nicolas gasta demais, olha como ele é inteligente. Não, só para dar uma justificativa do porquê eu estou ausente, porque eu estudo, trabalho, quando não estudo eu estou trabalhando, dificilmente eu faço uma coisa extra, entendeu? Então, eu vou buscar ainda mais livros semana que vem. Ó o tamanho, ó. Olha por que o Nico está omisso. Olha o tamanho, olha o tamanho. É claro que eu não vou ler tudo isso, eu vou ver só quando for necessário. Mas é isso que eu utilizo. O Nicolas não tira um programinha que pagou caro, R$ 250 na época, esse programinha que tu viu utilizando o grego, para ficar à toa, entende? Então é isso, é por isso que eu estou mais ausente, mas eu estou gravando aos poucos. E aí, quando desafogar, porque eu estou estudando hebraico mesmo, agora é oficial. Eu estou sendo alfabetizado hebraicamente, aprendendo Aleph, Beit, Dalet, Gimel, Vav, o Re, que nem o Yud, Re, Vav, Re. Ai, Wesley, é muita coisa, Wesley. Me ajuda, Wesley. Meu trabalho me suga, Wesley. Senão eu já era para ter terminado essas coisas. Mas é isso. Exatamente. Essa foi a live de hoje. E esse foi o assunto. Obrigado, Wesley. Que bom que deu certo até que enfim. Obrigado aí, viu? Falou aí, valeu. Por nada. Falou, valeu. Encerra aí, falou. Falou.